Ai, que burra! De novo! Parece que eu me esforço tanto, nunca é o suficiente. Não vou conseguir fazer nada direito. Parece que eu sempre tô atrasada, todo mundo está na minha frente. Eu tenho quase certeza que se você clicou para assistir esse vídeo, é porque você já falou alguma vez algo parecido assim para você quando você terminou um projeto e não conseguiu ficar satisfeita, mais uma vez, mesmo depois de se esforçar tanto, parece que não foi o suficiente. O que a gente precisa fazer? Qual é a solução do que essa autocrítica está tentando me proteger? Quais são os meus gatilhos? Tem coisas na nossa vida que a gente não controla. Pensamentos autocríticos como pensamentos automáticos. O processo de uma vida. Qual é o pedaço desse pensamento negativo que você pode aproveitar? O que foi que me atrapalhou de ter o resultado que eu queria? Quando você estiver andando com pessoas que têm uma visão de sucesso totalmente oposta à sua, você vai sempre achar que você é um fracasso. Atrasada pra quê? Insuficiente pra quem? Mas daí eu te pergunto, por que a gente faz esse tipo de coisa com a gente mesma? Por que a gente tá sempre se criticando, se diminuindo o valor das nossas conquistas? E a resposta simples para essa pergunta é controle. A gente quer controlar tudo. É como se a gente dissesse, eu vou me criticar antes que as outras pessoas tenham a oportunidade de fazer isso. Absolutamente todas as suas conquistas vêm carregadas das suas próprias críticas de como você podia ter feito melhor. É como se você estivesse tentando se proteger e dissesse, eu sei que mais uma vez eu não fui perfeita. Eu sei que eu não consegui fazer exatamente o que as pessoas esperavam de mim. Eu só quero que você fale pra mim que eu não sou tão ruim quanto eu penso que eu sou. Mas se o objetivo de toda essa autocrítica é a gente se proteger e fugir do fracasso, será que a gente está conseguindo isso? Definitivamente não. Na verdade, a nossa autocrítica leva a gente mais perto do fracasso do que das nossas conquistas. Porque toda vez que a gente erra, vem aquela autocrítica que traz pra gente o foco apenas pro erro, apenas para tudo que a gente fez que não estava dentro das nossas expectativas. E então o resultado é paralisação total. A gente não consegue mais sair do lugar. A gente fica muito mais longe de conquistar o que a gente estava tentando conquistar. Mas se a autocrítica é tão inútil assim, o que a gente precisa fazer? Qual é a solução para a gente se livrar desse sentimento de fracasso, de insuficiência? Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 coisas que já me ajudaram, que com certeza vão te ajudar a lidar com essa sensação de fracasso e também como você pode usar a autocrítica a seu favor. A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder lidar com essa sensação de fracasso é conseguir nos olhar com mais equilíbrio. Na verdade, a gente precisa se olhar por completo, entender quais são as nossas luzes, as nossas sombras, quais são os nossos erros e também os nossos acertos. A gente precisa ter essa visão mais geral, mais completa, tirar o zoom de cima dos nossos erros e olhar pra gente como um todo. Isso vai te ajudar a ter mais clareza de onde você pode melhorar. Entender que você não é definida pelos erros que você cometeu. Eu gosto muito de uma frase da Brené Brown no livro A Coragem de Ser Imperfeito, onde ela fala: quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Se a gente não está disposto a lidar com os nossos erros, não tem como a gente inovar, não tem como aprender coisas novas, não tem como progredir. Mas muita gente, infelizmente, ainda acredita que ter essa visão mais equilibrada, aceitar que nós somos um ser completo com os nossos erros e acertos é a mesma coisa que se acomodar. E na verdade está muito longe disso. É quando a gente se aceita como a gente é, com as nossas luzes e as nossas sombras, que a gente consegue entrar num movimento de progresso. Mas a gente não precisa deixar a autocrítica dominar totalmente a nossa vida. A gente pode aprender a usar ela ao nosso favor. Mas como que a gente faz isso? A gente falou no começo do vídeo que a autocrítica tem o objetivo de controlar as coisas para nos proteger. Nos proteger do fracasso, nos proteger das críticas de outras pessoas, nos proteger de diversas coisas que a gente tenha medo. Então, o que a gente precisa fazer para que ela não nos controle é olhar para ela com cuidado e pensar do que essa autocrítica está tentando me proteger. Do que eu tô com tanto medo que eu tô aqui me autocriticando e me diminuindo tanto. Eu tô com medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu tô com medo do que outras pessoas vão dizer. Entender isso nos ajuda a não deixar que ela nos controle por completo, nos ajude a olhar para os pontos de melhora que ela pode nos ajudar a ter.
coisa que tem me ajudado muito nesse sentido é escrita. Pegar um caderno e escrever sobre o que eu tô sentindo, quais são as minhas percepções sobre mim, do que eu tô com medo. Quando você tem essa percepção negativa sobre você, é muito importante ter esse processo de escrita, porque a escrita te ajuda a olhar a situação como se você estivesse de fora, como se fosse uma outra pessoa te contando o que está acontecendo com ela. Então isso é muito interessante e te ajuda a ter essa visão mais equilibrada de você, da situação que você está vivendo. Te ajuda a perceber que muitas vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água. A gente transforma coisas na nossa cabeça que parecem tão grandiosas e na verdade quando a gente traz para o consciente, a gente consegue escrever, a gente vê que não é tudo aquilo, ou que a gente consegue aprender muitas coisas através daquilo ali que a gente poderia ter feito diferente. E a escrita vai te ajudar muito também com o segundo ponto, a segunda coisa que a gente precisa fazer para lidar com essa sensação de fracasso, que é entender de onde vêm esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos que a gente tem sobre nós mesmos. Desenvolver o autoconhecimento, saber por que a gente sente o que sente, por que a gente pensa o que pensa, é muito importante nesse processo. Uma coisa que pode te ajudar, eu vou te dar 4 perguntas que você pode responder aí no seu diário, no papel que você escolher escrever, para te ajudar a ter essa clareza da origem dos seus pensamentos negativos, o que está te trazendo essa sensação de fracasso. A primeira pergunta é: que tipo de crítica eu costumo fazer a mim mesma? Tem relação com que área da vida ou que áreas da vida? O que faz você se criticar, achar que você não é boa o suficiente? Em qual área da vida você costuma ter isso mais forte? Quais são os meus gatilhos? O que faz eu me sentir mal comigo mesma? O que faz eu me sentir insuficiente? De onde vem? De onde vem esses sentimentos? Daí a segunda pergunta para você refletir aí na sua escrita é: qual é o tom que eu uso para falar comigo dentro da minha cabeça quando eu percebo que eu tô falando esse tipo de coisa? Eu falo assim, como eu falei lá no começo do vídeo: ai, que burra, é uma burra mesmo, por que eu fiz isso? De novo, nunca vou aprender, todo mundo vai estar sempre na minha frente. É assim que você costuma falar com você? Ou você costuma olhar para você, olhar para os seus erros e pensar: não, tudo bem, eu errei nisso daqui, isso eu podia ter feito diferente, realmente, poxa, poderia ter sido diferente, mas eu posso fazer diferente da próxima vez, mas eu aprendi com isso daqui, outras pessoas já passaram pela mesma coisa que eu tô passando. Qual é o tom que você usa? É esse tom mais equilibrado, mais gentil, mais cuidadoso, ou é um tom de humilhação mesmo, de crítica dura, se acabando, se diminuindo, se desvalorizando? Então escreva sobre isso. Como você gostaria de falar com você quando você está passando por situações assim? Como você falaria com uma amiga, mas qual é a realidade hoje? Como você costuma falar com você? Geralmente, se a gente tem essa sensação de fracasso muito forte, é porque a gente está com essa autocrítica ligada lá no alto. Então, muito provavelmente você está falando com você desse jeito duro, desse jeito tão pesadamente crítico. E escrever sobre isso vai te ajudar a trabalhar esse sentimento, essa forma, na verdade, de você falar com você mesma. A terceira pergunta é: quais os sentimentos que a autocrítica desperta em mim? Então, quando eu percebo que eu tive pensamentos muito duros em relação a mim, como eu costumo me sentir? Costumo ficar paralisada? Ou eu costumo ficar muito triste? Quais os sentimentos? Defina esses sentimentos. Comece a perceber. Toda vez que você tem um pensamento, um sentimento de você não ser boa o suficiente, o que você sente junto com isso? Quais são as percepções que você tem de você? A quarta pergunta, mas não menos importante, na verdade, eu acho que de todas elas, talvez essa seja a mais importante, é: quais são os ambientes, as pessoas ou as situações que costumam ser gatilho para esse meu sentimento de autocrítica, para essa sensação de não ser boa o suficiente? Eu costumo me sentir insuficiente quando eu tô em certo grupo de amigos, quando eu tô em algum lugar específico, ou com pessoas específicas, ou em situações específicas que me lembram coisas que eu já vivi na minha vida antes. Então é muito importante saber o que costuma ser gatilho para você se sentir mal, para você se sentir fracassada, insuficiente. Tem coisas na nossa vida que a gente não controla, como por exemplo a nossa genética, a nossa história familiar, ou o contexto de vida que trouxe a gente para onde a gente está aqui. Definitivamente essas coisas não são controláveis, a gente não tem como escolher, mas são coisas que afetam diretamente a forma como a gente vê a si mesmo, que fazem a gente ter muitas vezes uma visão negativa sobre a gente.
E daí como que faz, né? Porque você não tem como escolher o seu passado, a sua história, a sua família, a sua genética, seja qual for a mudança que você gostaria de fazer na sua vida. Então como que a gente faz para lidar com isso, né? Aí a gente entra no ponto 3, que é se concentrar nas coisas que você pode controlar e não nas coisas que você não pode controlar. Todas as experiências que a gente já viveu na vida antes ajudaram a formar o que a psicologia chama de crenças centrais, o que a gente acredita sobre quem a gente é. É tipo o filme Divertidamente 2, que mostrou lá a Hailey tratando com as amigas dela, né? E mostrando que as relações com as amigas, as experiências que ela vivia faziam ela acreditar que ela era uma amiga boa ou uma amiga ruim. E na verdade, a gente não é uma coisa ou outra. A gente tem situações em que é uma coisa, situações em que a gente é outra. Não é uma coisa que define quem a gente é, mas a gente costuma ter a tendência de ter crenças muito fechadas sobre quem a gente é com base nas coisas que a gente já viveu antes. E geralmente, se as experiências que você já viveu antes reforçaram muito alguma crença disfuncional, o seu cérebro vai ter a tendência de acreditar que todas as coisas que acontecem na sua vida são uma resposta para isso, são uma confirmação disso, na verdade. E aí o resultado, pensamentos autocríticos como pensamentos automáticos. Então a gente tem uma tendência muito maior de ter pensamentos automáticos que são disfuncionais, pensamentos que fazem a gente acreditar exatamente na crença disfuncional que a gente tem, como por exemplo o tema desse vídeo: eu sou insuficiente, eu sou uma fracassada, eu não sirvo para nada. Costumam ser pensamentos automáticos quando uma pessoa tem uma crença de insuficiência. Então a gente precisa aprender como que controla isso, como que a gente muda esse padrão. Se o pensamento é automático, eu não tenho como controlar quando ele vem. Então como que eu controlo alguma coisa em relação a esse pensamento? Eu gosto muito de um exercício que a minha psicóloga me ensinou, que na verdade ele não é um exercício que você faz uma vez na vida e pronto, você tá livre de todos os pensamentos negativos. Na verdade é um processo de uma vida. Toda vez que você percebe um sentimento, um pensamento ruim, você vai fazer esse exercício e vai trabalhando isso. Então é um processo bem longo, mas é um processo que vale muito a pena começar. E o exercício consiste em: você não consegue muitas vezes perceber quando você tá tendo um pensamento negativo sobre você, porque ele vem de forma muito automática, mas você consegue perceber o que você sente. Então, se você sente uma coisa muito esquisita, você tá se sentindo mal com você tá com aquele mal-estar, e dá aquela coisa estranha, você não sabe de onde que vem, por que você tá triste, você vai se perguntar: qual foi o pensamento que eu tive antes de me sentir assim? E aí você vai entender: eu tava pensando que eu sou burra, eu tava pensando que a fulana é muito melhor do que eu tava me comparando com outra pessoa, eu tava pensando, e você vai trabalhar aí o que era que você tava pensando, você vai entender qual foi o seu pensamento anterior à sensação ruim que você teve. Identificou o pensamento negativo que você teve, que fez você ter aquela sensação ruim? Aí agora, continuação do exercício, você vai pegar e vai encontrar 3 coisas que confirmam esse pensamento. E eu sei que você não vai encontrar só 3, porque o seu cérebro vai fazer o trabalho dele e ele vai encontrar 300 coisas para colocar nessa lista. Mas você vai selecionar 3 coisas que confirmam esse pensamento. Mas aí agora vem o passo difícil. Você vai pegar 3 coisas que refutam, que comprovam que isso não existe, que esse pensamento é absurdo, é errado, não faz sentido. Então você vai encontrar 3 coisas que refutam completamente esse pensamento. Esse exercício vai ajudar você a entender qual é o pedaço desse pensamento negativo que você pode aproveitar para fazer mudanças interessantes na sua vida, e o resto você simplesmente vai descartar. O que não faz sentido nesse pensamento você vai descartar. Eu sou burra. Por que eu sou burra? Porque aconteceu isso, isso e isso. Mas eu sou burra mesmo? Eu não tive tempo para fazer essa tarefa, não consegui me preparar tão bem, eu estava passando por uma outra situação que tirou o meu foco. Então não foi porque eu sou burra, foi porque aconteceu isso e isso. Então o que foi que me atrapalhou de ter o resultado que eu queria? Foi isso. É isso aqui que eu vou mudar. Eu vou aproveitar desse pensamento autocrítico apenas a parte que me serve. Então, é a gente se concentrar. O que eu consigo controlar? Eu não consigo controlar que o pensamento venha, mas eu consigo controlar o que dele eu vou absorver como verdade pra mim.
O que eu vou absorver para que eu consiga mudar, para que eu consiga progredir, para que eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer. E como eu já falei antes, as nossas experiências de vida reforçam as crenças disfuncionais que a gente tem, ou as funcionais também. Então a gente precisa começar a pensar quais são as experiências que eu tô trazendo para minha vida. As pessoas ao meu redor fazem parte das experiências que eu vivo. Então a gente volta para aquela pergunta que eu te sugeri escrever sobre ela. Quais são as situações, as pessoas, os ambientes que costumam ser gatilho para os meus pensamentos negativos sobre mim? Então quando eu entendo bem esse ponto, eu vou selecionar bem as pessoas que estão comigo no meu dia a dia. Por quê? Porque essa sensação de que eu sou um fracasso vem muitas vezes porque eu estou escolhendo para estar perto de mim pessoas que simplesmente têm uma definição de fracasso e sucesso diferente da minha. Por exemplo, se você só quer viver uma vida de boa, uma vida tranquila, cuidando da sua saúde, bebendo água suficiente, dormindo o suficiente, cuidando da sua espiritualidade, você quer ter uma vida tranquila. Você quer viver ali, viver sua vida de boa. E aí, para uma outra pessoa, ali para um outro grupo de pessoas que está com você, as pessoas acham que sucesso é trabalhar, trabalho enquanto eles dormem e aquela coisa louca. São formas diferentes de ver a vida. E aí enquanto você estiver andando com pessoas que têm uma visão de sucesso totalmente oposta à sua, você vai sempre achar que você é um fracasso, mesmo que você esteja vivendo a sua definição de sucesso. Mesmo que a gente não possa controlar por completo as pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode controlar o que a gente acompanha nas redes sociais, o tipo de conversa que a gente alimenta com as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa fazer essa separação. O que é meu, qual é a minha definição de sucesso, qual a definição de sucesso das outras pessoas, o que eu aproveito dessas relações e o que eu não aproveito. Não é sobre sair descartando pessoas, mas é simplesmente sobre não permitir que a visão de sucesso de outras pessoas defina o que é sucesso e fracasso para você. Então você precisa se perguntar quando você estiver se sentindo insuficiente ou atrasada. Atrasada para quê? Qual é a pressa? Insuficiente para quem? Eu tô sendo insuficiente para mim? Para os meus projetos, para os meus objetivos? Então eu posso realmente fazer mudanças, eu posso me empenhar para fazer as coisas que são importantes para mim. Mas se for insuficiente porque eu tô tentando chegar na régua de outras pessoas, do que outras pessoas consideram como realmente uma vida melhor ou sucesso, aí não faz sentido nenhum. E aí eu vou ficar a vida toda com essa sensação de que eu sou uma fracassada e uma atrasada, simplesmente porque eu tenho uma visão diferente de vida. Então vamos aprender a ter esse olhar mais equilibrado sobre nós, sobre o que realmente é sucesso para nós. Entender que se aceitar por completo não é sobre se acomodar, muito pelo contrário, é sobre entrar no processo de mudança e ir fazendo as mudanças importantes, mas sem ficar se chicoteando no meio do caminho ali, achando que você é terrível, que todo mundo tá na sua frente. Trabalhar o nosso autoconhecimento, entender de onde vêm esses pensamentos negativos que a gente tem sobre nós mesmas, entender de onde vem tanta autocrítica, o que é gatilho para nós. E também, por último, como a gente viu, aprender a concentrar as nossas energias naquilo que a gente pode controlar e não no que a gente não pode controlar. Então eu espero muito que você tenha gostado de todas as coisas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Já me ajudou muito aplicar esses 3 passos na minha vida e eu espero que te ajude também. Muito obrigada se você ficou comigo aqui até o final do vídeo. Me conta nos comentários o que fez você ficar até o final, o que você mais gostou das coisas que eu trouxe aqui, que eu falei no vídeo. E me conta também o que você quer ver nos próximos vídeos por aqui, o que você quer me ouvir conversando. E a gente se vê. Até a próxima. Beijo. Até o final aqui comigo.